Ah. Olá, boa noite a todos e a todas. Recebam todas as nossas boas-vindas. O Grupo de Apoio PPGA e o curso de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Uberlândia apresentam ferramentas e estratégias para manejar o tempo, desafios diários, com a psicóloga Poliana Matsumoto. Poliana, ela é psicóloga, né, como eu disse, e minha colega em doutorado em Administração. Mas antes de a gente começar a nossa apresentação, eu queria passar a palavra para o professor André Fagundes, que é o coordenador do PPGA. André? Obrigado, Cláudio. Boa noite a todas e a todos. E é com muito prazer que a gente está aqui, né? Um primeiro evento assim, que a gente faz em parceria, né, Cláudio? O grupo de apoio do PPGA, com o PPGA também divulgando nas mídias sociais, etc. E eu queria, em primeiro lugar, né, antes até de agradecer a Poliana, mas eu queria parabenizar vocês, né, os alunos do programa que encamparam essa ideia. É importante a gente lembrar que essa ideia não tem nada a ver com os docentes, tem nada a ver nem com o colegiado, né? O Cláudio até levou para a gente, ele apresentou, e quando ele apresentou foi inclusive falado isso, né, Cláudio? Que é um Isso, grupo que é independente, ele tem todo o apoio, mas sem independente, porque eu acho que aí fica um espaço para vocês exclusivamente, que é importante isso também. exatamente. E parabenizar vocês pelo grupo, eu sei que, né, tem sido muito difícil esse período que nós estamos vivendo, mas pelo que eu escuto tem tido ótimas atividades, né, e tem gerado frutos. Então, parabenizar vocês que estão tocando o grupo, que estão liderando, e lembrando, gente, que o grupo não deve ser, assim como que a coordenação, como o programa não é de ninguém, né, na verdade é para o programa, então a gente tem que pensar nisso ao longo do curso, né? Então é importante estarem observando isso na sequência e assim, parabéns mesmo para vocês, para a Poliana agora, eu queria agradecer muito, né? Ela está disponibilizando o tempo. Aqui a gente temos pessoas que não são nem alunos do programa, né? Que a gente divulgou nas mídias justamente para poder pegar outras pessoas, são todas bem-vindas também, essas pessoas. E Poliana, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Você de diferentes maneiras é um exemplo para a gente, né? Você é uma pessoa extremamente disponível, né? Extremamente competente que nos deu já algumas lições de vida nesse curto período que a gente convive contigo e tem certeza que essa vai ser mais uma, né? Que você vai passar para a gente, tá bom? Cláudio, parabéns, eu te parabenizo em nome dos seus colegas, né? Que estão aí no grupo. E Poliana, parabéns para você também. Muito obrigado pela disponibilidade. Sucesso aí na apresentação. Obrigado, Nossa, André. agradeço. Pode falar, Poli, vamos, fique à vontade. Agradeço muito as palavras, fico muito alegre em meu coração suas palavras, André. Brigadão mesmo. E assim, aqui o grupo foi feito um pelo outro mesmo, né? Então, eu vou contribuir o máximo que eu puder contribuir. Tenho certeza que ao longo das nossas trajetórias, muitas pessoas ainda vão agregar, né, com o propósito desse grupo. E nós estamos aqui muito mais para trocar experiências, trocar conhecimentos do que qualquer outra coisa, né? Então, a minha disponibilidade é total para isso. Já é. Então, Ótimo. André, de novo, a gente agradece aí as palavras, agradece o apoio Obrigado. também do colegiado e da gestão do nosso curso, né? Tanto com os alunos quanto com um grupo de apoio, né? Então Que tá. bom. A gente E, está gente, sempre disponível lá. Né? E o tá. Cláudio sempre representando vocês em todos os. Né? Nesse momento, ele é o representante em todos os conselhos lá. Sucesso, gente. Ficarei É, por aqui, tá? Obrigada. obrigado, André. Então, Poli, agora a palavra é sua. Boa Tá, apresentação. Obrigado. tá bom. Pessoal, antes de mais nada, antes de eu começar a falar, eu queria deixar bem aberto. Isso aqui, eu nunca dou palestra. Sempre que alguém me chama para dar palestra, eu falo palestra não. Eu dou roda de conversa. Porque eu acho muito mais rico, eu acho muito mais interessante. Nós já estamos tão limitados, né, a ter que conversar com a tela de um computador. Isso me agonia tanto que, assim, se vocês se sentirem à vontade para me interromper, para dividir alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar durante a minha fala,
fiquem à vontade, né? Esse papo agora, ele não é um papo acadêmico, em que a pessoa apresenta lá primeiro, né? E aí você deixa as dúvidas para o final, como a gente faz no congresso. Não, aqui é um lugar seguro, um lugar informal, que nós estamos batendo papo mesmo, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Poliana. E por que eu vim falar hoje de gestão do tempo, né? Por que eu acho que eu posso contribuir com vocês nesse sentido? Eu sou psicóloga da UFO, né? Eu sou servidora da UFO e eu trabalho com assistência estudantil. Antes de eu entrar na UFO, na minha trajetória acadêmica lá na graduação, eu me envolvi muito com a psicologia organizacional, né? Eu fiz vários estágios, principalmente na CDL, fiquei 3 anos na CDL. Lá eu trabalhei com formação de líderes, né? E treinamento. E na formação de líderes e treinamento, a gente acaba que tem que aprender muitas ferramentas de gestão do tempo. E depois, na assistência estudantil, eu já fui solicitada várias vezes para falar sobre isso, né? Então, estudo muito isso, porque é realmente uma coisa que angustia não só a maior parte da população, mas especificamente nós que estamos na academia, né? Inclusive, a ideia desse bate-papo surgiu, se não me engano, foi em uma aula que a gente estava estudando a Viva Tese, né? E aí muitos alunos dividiram essa angústia, né? Nossa, eu não consigo, às vezes, fazer a gestão do meu tempo, eu me enrolo, eu acabo acumulando um monte de coisas. E foi quando eu e o Cláudio tivemos a ideia. Eu falei, Cláudio, às vezes eu consigo ajudar, mostrando algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, né? E que, para mim, mudou a minha vida depois que eu passei a adotar essas técnicas. Mas antes de eu começar efetivamente a apresentar isso para vocês, eu queria só destacar 2 coisas. Primeiro, muita gente tem a crença de que psicólogo dá respostas. Gente, psicólogo faz pergunta. E a gente, muito além... Aliás, ao contrário de dar soluções, eu acho que o meu principal papel é provocar vocês, né? Então, eu vou aqui provocar, suscitar algumas reflexões internas, porque eu acho que esse é meu papel. Porque respostas ninguém tem, muito menos eu. Então, vou suscitar algumas reflexões, eu acho que são reflexões importantes para poder nortear a gestão do tempo de vocês. E longe de mim querer dar aqui uma receita de bolo. Quem dera, né, se existisse uma receita de bolo assim perfeita para a gestão do tempo, era só colocar isso aqui no Jornal Nacional, pronto, né? Todo mundo já sabia gerir o tempo. Se fosse assim, livros de autoajuda, era só, né, disponibilizar livro de autoajuda aí à vontade, minha profissão não precisava nem existir, se receita de bolo desse certo. O que eu venho trazer aqui, na verdade, são algumas ferramentas que foram desenvolvidas com o objetivo de... E que, assim, algumas delas podem funcionar para mim e pode não funcionar para o André, pode funcionar melhor para o Cláudio do que para a Juliane, né? Então, as ferramentas, elas nada mais são do que instrumentos que vocês vão se adequar. Tem gente que se adequa à agenda, por exemplo, tem gente que não se adequa. Agora, isso significa que quem não se adequa à agenda não sabe fazer gestão de tempo? De forma nenhuma. A questão é adaptar as ferramentas à sua personalidade, ao seu jeito de ser, né? Então, são mais sugestões mesmo que eu venho dar aqui. Hora nenhuma eu pressuponho que isso aqui é o que tem que ser feito e tá certo, tá bom? Mas eu acredito que pode ajudar. Isso eu acredito, porque senão também a gente não ia estar aqui, né, perdendo tempo. Então, acredito sim, tá? Então, para começar, eu venho trazer uma reflexão primeiro, porque vocês podem até achar que eu estou fugindo aqui do tema, mas eu não estou. Para a gente fazer planejamento de tempo, isso aqui tem que estar muito bem esclarecido na nossa cabeça, vai ajudar vocês assim infinito. Alguém reconhece essa cena? Dá para ver meu cursor? Vocês conseguem ver meu cursor? Sim, conseguimos. Conseguimos. Alguém reconhece essa cena? De que livro é? Qual cena que é essa? Alice no País das Maravilhas? Alice no País das Maravilhas. Sim, a primeira vez que ela encontra o gato risonho.
né? E assim, é engraçado que essa cena ela é muito forte no livro, mas ela não é, não sei porquê, ela não é retratada tanto nos filmes e nos desenhos, enfim. Mas para mim é uma cena que mudou minha vida depois que eu entendi. Tá escrito no inglês, mas eu vou contar rapidamente como que é a cena. Nesse momento, a Alice está perdida, né? Ela está perdida no País das Maravilhas, ela não sabe para onde ir. E aí ela se encontra numa encruzilhada. Essa encruzilhada ela é bem icônica, assim, né, na história. Tem placas viradas para todos os lados e placas sem sentido, né? Para lugar nenhum, para lugar qualquer, para cima, para baixo. E aí ela se encontra nessa encruzilhada, não sabe que caminho seguir e começa a chorar. E ela se desespera no livro. Ela começa a chorar e aí o gato risonho aparece com aquele riso sarcástico dele, né? E aí ele pergunta para ela, menina, por que você tá chorando? O que foi, né? Aí ela fala para ele, eu tô perdida, eu não sei qual caminho seguir. E aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Aí ela responde, não sei. Ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. Então entende como que essa reflexão, ela tem que partir, ela tem que ser o ponto de partida. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você está ali, né, cheia de afazeres, se você está cheia de tarefas, de atividades, mas você não sabe aonde você quer chegar, é muito mais difícil se organizar e organizar suas prioridades, independente do tempo que você tenha para fazê-las. Então, no planejamento do tempo, uma pergunta primordial: aonde você quer chegar? E eu não estou falando isso, é claro que a gente está aqui num contexto acadêmico, né? Que a gente vai diretamente, a gente pensa, né? Os nossos pensamentos nos levam até os nossos short papers, nossos relatórios, nossos artigos, mas o planejamento do tempo, o tempo, eu estou falando da sua vida. Né? A gente planeja vida quando a gente planeja tempo. Então, eu não posso aqui dar ferramentas frias, ferramentas totalmente mecanizadas e não considerar a vida, né? E o que você tem enquanto prioridade. Isso vai fazer muito sentido para vocês. Alguém não conhece esse personagem aqui? Todo mundo conhece, né? Meu Jack? Meu não, gente, desculpa. O Jack. E essa bússola dele. Alguém sabe, alguém lembra na história para onde que a bússola do Jack aponta? Ela não aponta para o norte, essa bússola especificamente, do Piratas do Caribe. Alguém lembra dessa referência? Ela aponta para o que ele deseja. Exatamente. A bússola aponta para o que ele mais quer. E aí, eu sou nerd, gente, declarada. Quem me conhece sabe disso. Então, eu uso algumas referências. Se alguém não conhecer a referência, pode me interromper, tá? Mas tem um dos filmes de Pirata do Caribe em que a bússola fica louca. E todo mundo sabe que um marinheiro sem direção, ele corre risco de vida. Ele vai navegar à deriva e pode ser que ele morra no mar. E tem um dos filmes que a bússola dele fica louca e não aponta para lugar nenhum. Por quê? Porque ele não sabe o que quer. E essa bússola ela é tão representativa da nossa vida, né? Quando a gente não tem certeza do que a gente quer, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, é como se a nossa bússola interna girasse totalmente sem sentido e sem saber para onde apontar. Porque quando a bússola está apontando e você sabe, é para lá que eu quero ir, facilita muito as nossas decisões, né? Facilita muito o nosso comportamento. Mas e quando a bússola está sem direção? E aí, para onde que a gente vai? Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui, antes da gente entrar nas ferramentas, é: para onde a bússola de vocês aponta? Ou a bússola interna de vocês está rodando louca aí sem sentido? Tanto que os maiores estrategistas de planejamento do tempo, eles falam justamente isso, que um bom gestor do tempo, ele tem essas duas
direções que ajudam ele a fazer essa gestão eficiente. A primeira é a bússola e a segunda eu vou chamar de agenda, né? Não necessariamente a agenda física, a agenda de escrever, mas uma organização mental em agenda. Se você tiver só a bússola e não tiver a agenda, você não consegue fazer uma gestão boa de tempo. Se você tiver só a agenda, mas não tiver a bússola, que na verdade, quando eu vou conversar com as pessoas, principalmente quando eu atendo os alunos da graduação, né? Porque a assistência estudantil, infelizmente, hoje ela é voltada para a graduação, a gente até atende alguns alunos de pós, mas é uma coisa extraordinária, né? A assistência estudantil hoje é voltada para a graduação. Mas quando eu atendo os alunos, o que eu mais encontro, a dificuldade é essa. Às vezes ele até tem a agenda, né? No sentido de habilidade de fazer um planejamento mínimo ali, mas ele está sem a bússola. E aí ele se perde completamente no planejamento e na agenda dele. Alguns estrategistas, alguns teóricos ainda falam que a bússola ela ainda é mais importante do que a agenda. Ela vai te ajudar muito mais do que a agenda na hora de você fazer a gestão do seu tempo. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês: como está a bússola interna de vocês? Ela está bem calibradinha ou não? Está precisando calibrar? E aí, é claro que se eu levantei a angústia em alguém, eu não vou deixar sem resposta, certo? Eu vou dar alguns direcionamentos de como calibrar essa bússola, tá bom? A bússola, ela representa a estratégia e ela vai te mostrar a direção. E como que a gente calibra essa nossa bússola interna? A gente tem que parar para se perguntar qual que é o sentido da sua vida. Eu sei que parece uma pergunta muito profunda, mas nós, seres humanos, é uma pergunta que a gente precisa se fazer frequentemente, porque o sentido muda. A nossa vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, e coisas que faziam sentido para a gente há 2 anos atrás, pensa, 2 anos atrás a gente nunca tinha ouvido falar de Covid. Então, coisas que fazia sentido para nós há 2 anos atrás, de repente, hoje não faz mais. E se a gente não para pensar sobre isso, a nossa bússola, ela descalibra. Porque nós, seres humanos, nós somos seres em busca de sentido. É isso. A gente busca sentido o tempo inteiro. Por exemplo, os nossos sonhos. Os neurocientistas acreditam que sonhos nada mais são do que lixo mental, gente. Essa é uma das linhas de pensamento, tá? Não vou entrar em mérito aqui, qual que está certo ou não, mas neurocientificamente falando, os sonhos, eles são lixo mental. Quando você dorme, as redes que vão sendo ativadas eletricamente passam a ser aleatório, né? Porque quando você está acordado, você direciona a energia e aciona determinada rede neural. Quando você está dormindo, não. Então, é aleatório, por isso que às vezes você sonha com uma pessoa que você não vê há muito tempo, num cenário em que ela nunca esteve, né? E aí a gente acorda e lembra do sonho, e aí o que a gente faz? A gente tenta dar sentido para aquele sonho. Nossa, eu sonhei com a pessoa, fazia tanto tempo que eu não sonhava com essa pessoa. Vou ligar para ela, acho que ela está precisando de alguma coisa. E aí a gente tenta dar sentido, né, para uma coisa que às vezes não tem sentido, mas é porque nós somos assim, nós estamos em constante busca de sentido. Teve uma vez que eu estava dando, não sei se eu já contei para vocês, mas eu estava dando uma palestra para um auditório grande, tinha umas 200 pessoas no auditório. E aí eu perguntei quem acreditava em amor verdadeiro. Aí metade do auditório levantou a mão. Ah, eu acredito em amor verdadeiro. Tá bom. E, obviamente, que a outra, mais ou menos metade, não acreditava em amor verdadeiro, né? E aí eu fiz algumas perguntas para a plateia, mas no resumo, quem acredita em amor verdadeiro já teve alguma experiência bacana na vida, ou tem um relacionamento bacana, ou já teve um relacionamento bacana, saudável, gostoso,
já amou e já foi correspondido, coisas enraizadas na nossa experiência, ou tem uma família que tem históricos de casamentos duradouros, ou de relacionamentos saudáveis, enfim. Essas pessoas que acreditam em amor verdadeiro, a experiência de vida delas só faz sentido se o amor verdadeiro existir. Já, de repente, quem não acredita em amor verdadeiro, possivelmente sofreu alguma decepção, ou naquele momento, né, estava sofrendo por alguma decepção amorosa, ou não foi correspondido, ou presenciou relacionamentos adjacentes tóxicos ou não saudáveis. Enfim, as experiências de vida daquelas pessoas só fazia sentido se o amor verdadeiro não existe. Porque se o amor verdadeiro existe, entra em dissonância, não faz sentido. E o amor verdadeiro existe ou não? Essa é a questão. Não interessa. Não interessa se o amor verdadeiro existe ou não. O que interessa é, nós acreditamos, nós escolhemos acreditar em coisas que façam a nossa vida ter sentido. E se a gente acredita numa coisa hoje, e de repente acontece alguma coisa na nossa vida que muda, né, alguma condição da nossa vida mudou, nós temos que ser adaptáveis para mudar o nosso sentido. Porque senão a gente tem uma perigosa perda de sentido. Uma perda de sentido descalibra a bússola. Uma perda de sentido, geralmente, é a raiz dos 3 Ds que a gente fala, né? Que é desespero, desamparo e desesperança. E o desespero, desamparo e desesperança leva ao 4º D, que é a depressão, né? Então, nós precisamos fazer sentido da nossa vida. E é pensando sobre isso que nós vamos calibrar a nossa bússola. E quando a nossa bússola estiver calibrada, aí sim, as ferramentas da agenda vão fazer sentido e vão começar a ser eficazes na gestão do tempo de vocês. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer dividir alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô, Paulo, não sei se você já leu assim, um livro do Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido. Eu nunca li, mas já me falaram muito sobre ele. Nossa, é um livro muito tocante, assim. Ele foi um prisioneiro do exército nazista, né? Ele era judeu, né? E depois ele virou psicanalista, né? Então ele conta a história dele dentro desse ambiente, né? E é bem bacana. Ai, que bacana. Aí fica a dica, pessoal, de leitura. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a maioria aqui já deve ter pelo menos ouvido falar em algum momento. É um livro antigo, na verdade, é uma filosofia bem antiga. Mas dentro disso que a gente está falando, os 7 hábitos, eles ajudam. Depois ainda lançou o 8º hábito, né? Mas os 7 hábitos ajudam a gente a calibrar essa bússola a partir de um direcionamento mais direto, mais diretivo e menos filosófico, digamos assim, né? Na época, os 7 hábitos, na verdade, ele foi um sucesso tão grande do Stephen Covey que ele passou a ser adotado por empresas, né? Por filosofia de grandes empresas, hospitais, até escolas dos Estados Unidos começaram a pautar a metodologia didática nos 7 hábitos. Foi uma coisa de louco, assim. Eu não vou me alongar neles, né? Não é o propósito dessa nossa conversa de hoje. Vou passar rapidamente, só por curiosidade mesmo, quem não conheceu ou quem não se lembra quais são os 7 hábitos, eu vou passar rapidamente por eles, mas tem dois hábitos das pessoas eficazes que eu quero chamar a atenção e que vai pautar aí bastante coisa do planejamento do tempo. O primeiro hábito é ser proativo, que muita gente faz uma interpretação equivocada do termo proativo, né? Tem gente que acha que ser proativo é aquela pessoa que tem iniciativa, que corre atrás das coisas, que é para frente. E não, na verdade não é isso. Ser proativo é você ter consciência de que seu comportamento é uma escolha, de que você... Proativo, ele é o contrário, ele é o oposto da pessoa reativa. Então, por exemplo, se você está numa discussão e alguém começa a aumentar a voz ou começa a usar palavras de baixo calão, a pessoa proativa, ela entende
que ela tem uma escolha. Ela pode ser agressiva com a pessoa e, portanto, ser reativa, reagir, né, à agressão que ela está sofrendo, ou ela pode escolher um outro caminho. E essa consciência de que eu escolho o meu comportamento, isso é ser proativo, tá? O Pense Ganha-Ganha é basicamente autoexplicativo, né? É você tomar decisões em que beneficiem ambas as partes e não somente a si mesmo. Criar sinergia. Para explicar o que é sinergia, eu sempre gosto de mostrar um vídeo. Depois, quem tiver curiosidade, quem gostar desse tipo de coisa, procura no YouTube. Eu sempre mostro um vídeo do Scorpions. É antigo também, né, velho? Quando eu falo desses exemplos, Cláudio, eu denuncio minha idade, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque eu nunca achei um exemplo melhor. Mas o Scorpions, ele chama a Filarmônica de Berlim para tocarem juntos. Gente, mas é uma coisa assim, sensacional. Wind of Glory, Moment of Glory, que é uma música do Scorpions, que eles tocam com a Filarmônica de Berlim. Então, assim, você junta rock com a Filarmônica de Berlim. Aí, inicialmente, você pensa assim, cara, como assim? Nada a ver, né? Sinergia é isso, é quando a soma das duas partes é muito maior, cria uma coisa muito maior do que as partes individuais. Então, se você escutar, né, o Scorpions tocando com a Filarmônica de Berlim, você vai entender o que é sinergia. Procure compreender antes de ser compreendido, também acredito que é basicamente autoexplicativo. Afine o instrumento, isso é uma coisa legal que vai entrar no planejamento do tempo mais para frente. O que é afinar o instrumento? É você cuidar dos instrumentos que você utiliza para trabalhar, que você precisa trabalhar. Então, um marceneiro, por exemplo, se ele não tiver as ferramentas afiadas, ele não vai conseguir trabalhar bem. Nós aqui, né, que estamos nesse contexto de trabalho, de produção acadêmica, qual que é o nosso instrumento? Nossa mente, nós mesmos. E aí, o que você tem feito para afinar o instrumento? Então, o que eu quero dizer com isso? Que planejamento de tempo também é saúde mental. Porque se você não planeja bem o seu tempo, isso gera angústia, isso gera ansiedade, né? Às vezes você não consegue cumprir as suas metas, isso gera tristeza. Então, às vezes, um planejamento do tempo ineficiente, às vezes não, na maioria das vezes, afeta a própria saúde mental. Então, afinar um instrumento é essencial para você ser eficaz nesse sentido. E aí chegamos nos 2 hábitos que eu quero chamar a atenção aqui, para a gente terminar de calibrar essa bússola e passar para algumas ferramentas de agenda, que aí sim são umas coisas mais práticas, mais diretivas mesmo, tá? O primeiro comece com o objetivo em mente. Então, quando você senta para fazer o seu planejamento, e sim, você tem que sentar para fazer o seu planejamento, pelo menos nos 21 primeiros dias, eu vou falar isso mais para frente. Se você não souber qual é o seu objetivo naquele dia, você não vai conseguir fazer uma gestão bacana. Não vai. E é tão interessante, né, que assim, eu estou tendo muito contato agora com a administração, mas até ontem, até alguns 2 anos atrás, era psicologia, psicologia, psicologia. E eu fico besta, assim, sabe? O tanto de paralelo que a gente consegue fazer entre psicologia e administração. Porque tudo que eu estou falando aqui para vocês, que serve para o planejamento de tempo individual, eu já vi que é super aplicável, né, na gestão de grandes empresas também. Então, é muito legal isso, assim, é uma experiência que eu estou tendo, que eu estou amando. Mas então, se você começar o seu planejamento sem o seu objetivo em mente, ele já está fadado a não dar certo, né? Então, comece sempre com o objetivo em mente. E esse aqui, que agora vai se aplicar sempre, todas as ferramentas que eu for ensinar para vocês, isso aqui vai se aplicar demais. Primeiro, o mais importante. Parece óbvio, mas nas nossas decisões do dia a dia, nem sempre a gente aplica isso. Quer ver? Quer ver uma coisa?
Geralmente, a gente toma decisões pelo nosso momento. Eu aprendi essa palavra, hein, André? Na sua disciplina. Não sei nem se o André está indo, mas eu aprendi na sua disciplina. Pelo nosso hedonismo. Olha só! Viu? A gente toma decisões. Olha só, a gente usa o hedonismo para adotar tecnologias, para comprar produtos, comportamento do consumidor, gente. E para fazer o planejamento do tempo. Lógico! Eu vou dar prioridade para as coisas que eu gosto mais de fazer. As coisas que eu não gosto de fazer, não, deixa para depois. Não é? É quase que instintivo isso. A gente, principalmente quem trabalha com comportamento do consumidor, sabe o poder que o prazer tem, né? Então, às vezes a gente perde o fio dessa meada aqui, ó, que primeiro tem que ser o mais importante, não o que a gente gosta mais de fazer. Certo? Então, essa é a primeira grande dica. Não é utilitário, né, Poliana? Hã? Não é utilitário. Exatamente. Exatamente. E às vezes tudo bem, sabe? A gente vai falar sobre isso. O planejamento do tempo, ele não tem que ser enrijecido. Porque aí falta saúde mental. A saúde mental, gente, ela é flexível, ela é adaptável. Só que se você não tem um direcionamento, aí ela fica completamente aleatória. E aí é onde você se perde. Ok? Então, faz um banner, escreve numa folha de papel, deixa pregado na sua geladeira, assim, sabe? Ou um stick aqui na tela do computador. Primeiro, mais importante. Significa que é uma regra que você nunca vai descumprir? Não, mas é uma regra que tem que estar ali, sabe? Aqui, ó, na sua consciência. Tá bom? E agora nós entramos efetivamente na agenda. A análise, eu acho que eu troquei, mas tudo bem. Então, a agenda, depois eu volto. A agenda, então, se a bússola é estratégia, a agenda é a tática, né? Então, como que eu vou organizar as minhas ações para implementar os meus objetivos? E igual eu falei para vocês, a agenda aqui está representada como uma coisa física, mas nem todo mundo se adapta, né? Então, quem tem esse perfil de, às vezes, anotar horário por horário, adote a agenda. A agenda é uma coisa muito legal. Inclusive, nós psicólogos, né, acreditamos que o escrever é altamente terapêutico. O escrever ajuda você a processar a informação. Por isso que tem muitas linhas de terapia psicológica que usam a escrita como uma ferramenta terapêutica. Não é só por... Sabe? Eu brinco com todo mundo. Todas as minhas palestras, todas as minhas falas, eu sempre tenho um jargão. Meu sobrenome é ciência. Então, tudo que eu adoto no meu dia a dia, até na minha terapia, no meu jeito de fazer terapia, é tudo embasado pela ciência. E o escrever é embasado pela ciência, é muito terapêutico. E até no processamento neural, que é a minha praia, né, a neuropsicologia, no processamento neural, o escrever ajuda você a processar a informação 3 vezes mais do que sem escrever. Então, eu recomendo a adoção de uma agenda? Recomendo. Hoje em dia, tem tantas alternativas, né? Não tem só a agenda de papel, até porque sustentabilidade mas a gente tem o Google Agenda que está no celular de todo mundo aí, que é uma ferramenta super prática, super fácil de usar e que pouca gente se usa dela, né? Então, às vezes, fica a dica aí, a agenda do Google é uma boa ferramenta para se usar. Notas que seja, né? No celular, você abre lá um negocinho de notas para você fazer o seu planejamento. Escrever é bacana. Mas não faz parte do meu perfil, eu não gosto de escrever. Tudo bem, não significa que você não vai conseguir fazer a gestão do seu tempo, tá bom? Essa é a primeira ferramenta que eu vou ensinar mesmo. Isso aqui é uma coisa que eu, Poliana, faço todo dia. Todo dia. Que chama Análise ABCDE. Natália, esse é um dos segredos do short paper que eu consigo entregar por causa disso aqui. Certo? Então, anota aí, amiga. Análise ABCDE. A. Atividades ou afazeres de alto impacto. Ou seja, são atividades de grande importância e que vai me trazer grandes resultados. E aqui vocês percebem a importância da bússola. Porque se a sua bússola não está calibrada,
como é que você vai saber classificar o que é importante e o que é que vai te trazer grandes resultados? É a bússola que vai te dar essa resposta, entende? Então, é por isso que é importante. Então, eu faço na mão, né? Eu tenho esse hábito de fazer o planejamento na mão, às vezes no celular, mas coloco lá, quais são as minhas atividades que eu tenho que fazer naquele dia que tem alto impacto, grande importância, que vai me trazer grandes resultados. B, médio impacto, é urgente, mas não vai me trazer muitos resultados, né? Às vezes tem alguma coisa, por exemplo, um resumo que eu tenho que entregar, mas tem um artigo que também está acabando o prazo e que vai me trazer um resultado maior. Para qual que eu tenho que dar importância? Isso aqui vai te ajudar a fazer essa conta, tá? Urgente, mas não vai te trazer muitos resultados. C, baixo impacto, você precisa fazer, mas se você não fizer, não vai te trazer consequências imediatas. D, delegáveis. Alguns perfis de personalidade, e assim, para quem escolhe fazer um doutorado, eu vou arriscar e dizer que é a maioria de nós que temos esse perfil, um perfil que gosta de trabalhar, obsessivo, que não para, que está sempre no 220, né? Porque quem escolhe fazer doutorado tem que ter esse perfil, porque senão não dá conta. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em delegar. André, arrisco a dizer que essa é uma das suas dificuldades, ou já foi um dia, sim ou não? É perfil de personalidade. Só que a gente, às vezes, se prejudica, vou usar palavras bonitas, por causa da dificuldade de delegar, né? E que tá tudo bem delegar, a gente não tem problema, né? A gente só tem que saber reconhecer os nossos próprios limites. Polly, e o E... Oi, fala, Natália. Especialmente agora, esses delegáveis são muito difíceis, né? E os elimináveis, porque todo mundo em casa, ficando em casa, a gente acaba que mistura a vida pessoal com o profissional, e às vezes você tem uma louça para lavar, um almoço para fazer, uma roupa para lavar, e às vezes é num momento que você tinha que dar prioridade para outras coisas, mas aquilo também precisa. Você está em casa e aí acaba que tudo se mistura, né? E fica, mas é por fica isso, muito Natália, difícil. É por isso que isso vai salvar a sua vida. Porque isso aqui que eu tô falando, eu vou te mostrar o meu. Eu trouxe o meu de hoje para te mostrar. Ai, cadê? Adorei. Esses afazeres aqui, eu não tô falando só fazer doutorado, não, minha querida. Eu tô falando disso aí. Você vai ver, lavar a louça, fazer a unha. Fazer a unha tá sempre inominável. Aí hoje ele foi pro ar. Arrasou, é isso! Você tem que colocar supermercado, coisas que vai te gastar tempo. Você tem que colocar tudo aqui, amiga. Tudo. Vou te mostrar o meu. Então, tem os delegáveis e tem os elimináveis. E os elimináveis, ele não é fácil, não. Porque tem muito eliminável que, às vezes, você não está pronta para eliminar da sua vida. Gente, tem um joguinho, eu vou contar um negócio para vocês, quintal da minha casa. Olha que vergonha, tem vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Tem um joguinho do meu celular que chama Gardenscapes. Eu jogo esse jogo há 5 anos. 5 anos. Ele tá na minha lista de eliminável desde 2018. Pergunta se eu desinstalei ele do meu celular. Então, às vezes, a gente não tá pronta, amiga, para eliminar e tá tudo bem. É isso que eu tô falando. A gente tem que fazer o planejamento de tempo não para produzir mais, mas para ser mais saudável produzindo mais. Você entendeu o objetivo? Fala, Ju. Eu ia te falar justamente isso, porque assim, eu vejo que muita coisa do meu entretenimento seria eliminável. Só que às vezes eu penso que chega um momento do meu dia, assim, que se eu não parar um pouquinho, eu não consigo fazer as outras coisas. E aí eu não sei mensurar até que ponto o meu entretenimento, ele é eliminável, ele passa a ser um desperdício de tempo, né? Ou ele também é importante para eu cuidar do meu instrumento aqui. Nossa, está fazendo muito sentido tudo que você está falando, mas eu tenho essa dúvida, assim. Por exemplo, você confessou do seu jogo. Eu confesso uma coisa aqui, gente. Também morro de vergonha, mas confesso. Sou noveleira. Sou noveleira, assim, nata.
Então, assim, você começa a assistir um episódio, fala, eu vou assistir um episódio para dar uma descansada na cabeça, sabe? Série também. Eu vou dar uma descansada na cabeça. E na hora que você vê, você está assistindo o segundo, o terceiro. E aí o negócio vai e você perde tempo. Aí depois, no final do dia, eu tô assim, nervosa, ansiosa, começa a me dar pânico, porque eu perdi muita coisa. Então, nesse momento, eu tenho um pouco de dificuldade quanto a isso. Nossa, Ju, então eu vou te ajudar agora. Na verdade, essa discussão, gente, ela é tão importante, sabe por quê? Porque a gente tem a ideia de que a gente tem que fazer gestão de tempo para produzir mais. Nossa, deixa eu pausar aqui para falar para vocês que não é por isso que eu estou aqui hoje. Gestão de tempo a gente não faz para produzir mais. Gestão de tempo a gente faz para produzir o que a gente precisa produzir bem, saudável, sendo feliz. Gente, porque o objetivo final da bússola de todo mundo aqui tem que ser feliz. Se tem alguma bússola aí que não está apontando para isso, procurar ajuda, não tá certo, não é legal. Então, a gente tem que conseguir produzir? Tem, mas a gente tem que conseguir produzir bem, e é para isso que a gestão do tempo serve. E não para produzir mais e evitar esse tipo de coisa. Sabe qual que é o seu erro principal, Ju? É que esse eliminável, essa análise que a gente faz aqui, eu vou mostrar para vocês, ela tem que ser feita todo dia. Porque se você coloca um eliminável ali para sempre, não é? Parece que é uma coisa tão definitiva. Você fala, nunca mais, Poliana, você vai... Depois que você entrou no doutorado, você não pode mais jogar Gardenscapes. Cara, eu ia estar sofrendo. Não, hoje, talvez, né? A hora que eu analisar aqui, fazer minha análise da BCDE, hoje eu consigo eliminar ele. Mas amanhã, né? Amanhã, a série, a novela, é a mesma coisa. Talvez você decide que hoje ele é eliminável, mas isso não significa que você vai eliminar ele da sua vida. Porque, porque não, entendeu? É igual, por exemplo, o final de semana. O final de semana eu sempre falo assim, não deu tempo de fazer isso essa semana, eu vou fazer no final de semana. Aí chega o final de semana passa, você não descansou sua cabeça, a segunda recomeça e você vai assim, se arrastando. Até a hora que eu chego e falo assim, não, hoje eu não, domingo, não, hoje eu não vou fazer nada. No outro dia, na segunda-feira, eu começo a fazer as minhas coisas com prazer. É igual você está falando, você volta a fazer aquilo feliz, né? E só que também tem aquele dia, por exemplo, igual eu tava falando, tem aquele dia que a gente se perde, no final do dia eu começo a me sentir culpada por ter buscado entretenimento, sabe? Eu sinto muito isso também. E essa culpa que a gente sente, às vezes, por não conseguir cumprir uma meta, ela gasta mais energia, você fica mais cansado e você gasta mais energia do que se você tivesse se planejado e feito tudo. E às vezes tinha dado tempo de fazer tudo. Entende? E aí você fica gastando energia, se consumindo com a culpa, e isso gasta tempo, tá? Sentir culpa gasta tempo. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Do que se você tivesse gastado esse tempo com outra coisa. A gente fica se martirizando, né? É por isso que o planejamento é muito importante. E ele tem que ser um hábito. Hoje, eu vou propor um desafio para vocês. Acho que a maioria já sabe disso, mas a gente adquire um hábito a partir do 21º dia que a gente faz alguma coisa, né? Então, se você faz uma coisa por 21 dias, no 22º você já começa, o seu corpo já começa a entender isso como hábito. Então, tenta fazer o planejamento, um planejamento simples, gente, não é nada demais, mas tenta por 21 dias. Um desafio, só para ver se isso vai melhorar ou não. Tá? E lembrando sempre que o objetivo é ser feliz. Então, lá no final eu vou mostrar para vocês o de hoje, o meu de hoje, a minha análise da BCDE, que eu faço todos os dias. Desde quando eu estudava para o vestibular, que eu estudava para o concurso, eu nunca levei serviço para casa. Nunca estudei no final de semana. Nem no doutorado, gente, porque eu tenho uma filha, agora eu inventei de ser fazendeira, não sei quem aí tem minhas redes sociais, gente, uma fazenda caiu no meu colo, enfim. Fim de semana, eu não mexo, mas é o hábito, sabe, de fazer isso todos os dias. Então, primeiro, não se administra tempo, somente as nossas ações. E é exatamente isso, o perigo da maratona da série, por exemplo, né? Porque, de repente, você fez um planejamento de tempo lá no início do dia,
Aí você planejou assistir 2 episódios da sua série favorita. Tá planejado, tem que estar no planejamento. Só que aí terminou o 2º episódio naquele momento, tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu sou nerd, estou falando como uma nerd, esqueceram? Eu já assisti Harry Potter 7 vezes, cada filme. Então, tipo, sei que é perda de tempo com isso. Mas a gente não administra o tempo, a gente administra as nossas ações de desligar o Netflix. Certo? Se permitir fazer um carinho, se permitir, né, viver um momento seu, até que. Outra coisa. Isso aqui é importante demais, é um erro que a maioria das pessoas comete. A maioria das pessoas comete esse erro aqui. Fazer o planejamento do tempo não é repetição da rotina. Então, por exemplo, quando eu tenho um aluno que se propõe a fazer isso, né, que às vezes está muito angustiado com isso, e aí ele se propõe a seguir algumas orientações minhas, eu peço para eles trazerem o planejamento deles para a sessão. Aí chega na sessão, o planejamento deles está assim. 7 horas da manhã, tomar café da manhã. 7h30, tomar banho. 8 horas, aí ele coloca lá o nome da disciplina que ele tem que fazer. Das 8 às 11h30. Aí ele coloca o nome da disciplina. 11h30, almoço. Não, gente, isso não é planejar o tempo. Você está me contando o que você vai fazer no dia. Você está me contando a sua rotina. Mas você não está planejando o seu tempo, certo? Então, não é a mesma coisa lá de colocar o horáriozinho, não. Às vezes, o planejamento de tempo, ele não precisa nem de horário. Ele não precisa nem de horário. Porque se você tá com a sua bússola alinhada e sabe as suas prioridades, de repente você consegue ali, às vezes, a sua meta antes, aí sim você pode se presentear com um 3º ou 4º episódio, né? De How to Get Away with Murder. Tô brincando. Quem pegou a referência, pegou. Passou. Você pegou, né, Natália? Programe as atividades. É isso que eu tô falando agora, tá? Então, aqui, gente, eu, assim, recomendo fortemente vocês escreverem, que seja no celular, lá no Note, tem uma lista no Excel do Google, né? No Google Excel, lá, eu não sei o nome, planilhas. Tem uma funcionalidade lá que é uma lista. E aí ele já vem pronto, com o quadradinho, você terminou de fazer, você vai lá e tica, ele já risca, assim, é super prático. Programe as atividades que você tem que fazer no dia, tá? Esse aqui, gente, presta muita atenção. Esse aqui é o pulo do gato do planejamento do tempo. É o pulo do gato. É isso aqui. Poliana, mas como que você vai agendar as interrupções? Como que você vai agendar o imprevisto se é imprevisto? Se você não sabe o que vai acontecer? Vou contar para vocês. Calma, vou contar. Porque o que acontece? Aí a pessoa sai das minhas palestras, sai da minha aula de gestão de tempo empolgada. Não, vou começar a planejar o tempo e tal. Começa a anotar. Aí, gente, a pessoa planeja cada 30 minutos do dia. Pá, e coloca lá, preenche. Cada 30 minutos está lá um negócio para fazer. Aí acontece um imprevisto. Aí não deu para fazer o que ela queria fazer, aí ela fica frustrada, aí ela fica com raiva, aí ela pensa em mim e fala que o negócio funciona nada que negócio que eu falou, que raiva! E abandona o planejamento de tempo. Calma, vou explicar como que eu faço para vocês entenderem. Tem um período do meu dia, eu, Poliana, que eu não rendo muito, eu pessoalmente, que é do meio-dia até as 2. Cara, não rendo, não adianta, não vai, minha cabeça não funciona. Então, do meio-dia até as 2 é o meu tempo de imprevisto. Como assim, Poliana? Vamos supor que isso aconteceu hoje, inclusive, que eu planejei de manhã terminar de preparar o material para nosso bate-papo hoje. Falei, não, hoje de manhã eu vou terminar de preparar o bate-papo. Estava no ar, né? Era uma atividade do ar, porque era hoje, então, né? Tinha que fazer. E planejei, enfim. Certinho. A hora que eu fui começar a preparar o material, a minha filha precisou de mim para uma atividade da escola.
que era para hoje também. Não tinha jeito de eu falar não. Então, o que eu fiz? Eu larguei o que eu tinha que fazer e fui ajudar a Liz. Isso atrapalhou meu planejamento? Não, porque do meio-dia às 2, eu tinha livre para colocar o que fosse que o imprevisto me impedisse de fazer. E isso pode passar de um dia para o outro. Então, eu planejei uma atividade para ontem. Não consegui cumprir. Eu ainda posso respirar, porque hoje, do meio-dia às 2, aconteceu um imprevisto ontem, eu não consegui cumprir minha programação. Hoje, do meio-dia às 2, eu posso fazer o que eu deixei de fazer ontem, sem atrapalhar o meu planejamento do dia. Então, não é no sentido de agendar os imprevistos, mas é ter um tempo separado para, caso aconteça um imprevisto, eu consigo respirar, tem um tempo ali para me salvar, beleza. E esse, Natália, é o meu segredo dos short papers. Principal, assim, sabe? Esse é o meu segredo. E se não acontecer nenhum imprevisto? Garden Skate, gente. Beleza, ótimo. Aí é meio-dia às 2 que eu tenho para mim, que eu tenho para jogar, que eu tenho para ir no Twitter, que eu tenho para falar de Big Brother, que eu tenho pra... do que eu quiser, beleza. Entendeu? Isso é saúde mental. Então, agende as interrupções. Tenha um tempo do seu dia para poder lidar com imprevistos, uma vez que eles acontecerem, e isso não atrapalhar o seu planejamento. Isso é essencial. Essencial. Tá? Esse também é um erro muito comum que as pessoas cometem. Planeje planejar. Aí a pessoa sai empolgadíssima, né? E já começa, vou planejar meu dia amanhã, vou planejar meu dia amanhã. Aí começa 7 horas, tomar café, né? 7h30, isso aqui. E esquece de planejar um tempo para planejar. Aí chega no dia seguinte, você fala assim, uai, mas e agora? Então, primeira coisa do dia, ou última coisa do dia, planeje planejar, porque senão você vai se perder nesses 21 dias que eu estou falando para vocês experimentarem esses hábitos, você vai se perder se você não fizer isso, tá bom? Depois de um tempo que você começar a planejar o seu tempo, você tem que avaliar se está dando certo ou não. Porque é no avaliar se está dando certo ou não, é que você vai conseguir identificar alguns erros, como esse, por exemplo, né, de não separar um tempo para planejar. Ou, às vezes, o seu horário de imprevistos, que você separou para o imprevisto, não está legal. E aí você vai ter que pensar num outro horário para poder fazer isso. Então, avalie os resultados do seu planejamento. Se não deu certo, não significa que nada deu certo, que eu não vou fazer porque não deu. Não, significa que você tem que ajustar o seu planejamento e ver o que funcionou e o que não funcionou, tá? Gente, olha para minha cara. Olha para minha cara. Quantas abas que ficam abertas na hora que a gente está fazendo ali uma busca no Google Acadêmico. Tá a aba do Google Acadêmico, 30 artigos e ali um Facebook, sim ou não? WhatsApp Web. Tava aberto só o G-Show para voltar no Arthur hoje. Arthur, não! Enfim, volta. E aí, o que acontece? Gente, eu sou doutoranda também, tá? Eu também cometo erros desse tipo aí. É Facebook, é WhatsApp, é Instagram, não sei o quê. Aí você tá lá, super focada no artigo, super focada. Aí, de repente, plim! Aí você pensa assim, ai, meu Deus, quem é? Não vou olhar agora não, vou continuar. Clim, clim, clim! Aí deve ser urgente, né? Aí você, não, deve ser urgente, a pessoa mandou 3 mensagens. Não, tem que ver, tem que ver. Aí você vai ver a mensagem, se distrai, fica 10 minutos lá, volta. Não, agora foca. Né? Aí passa um pouco, Outro tem a dia, notificação. Né, eu te mandei mensagem no WhatsApp, te mandei SMS e te liguei ao mesmo tempo. Foi mesmo, Cláudio. Que psicopata, né, velho? Eu vou atender esse menino, porque deve ser urgente. Me desculpa aí, viu, programa? Foi mal. Imagina, sem problema. Mas a gente tem esse hábito, né? Aí a gente fica curiosa, aí a gente cansa. Aí tem hora que sua cabeça dá uma cansadinha. Aí você fala assim, cara, vou dar só uma olhadinha no Facebook, só para ver se não tem notificação. Aí você vai pro Facebook, passa 10 minutos. 10 minutos você tá sendo muito otimista, né, Polly? Eu também tem vezes que passa doutorando, uma hora assim, isso. você fala, como assim passou 1 hora? Não, então o negócio é errado nesse celular. Exato. Não, aí, Natália, olha só, eu vou no banheiro rapidinho, né? Vou no banheiro rapidinho.
Aí eu vou aproveitar e ver o Twitter. Rapidinho, mas é rapidinho. A hora que você vê, Ou então é assim, eu vou ali pegar minutos. um negócio da geladeira rapidinho para comer, vou comer rapidinho. E aí eu só dou uma olhadinha, aí passou uma hora. Exatamente. Então, meus queridos, fechem as janelas. Mas deixa eu dar um acalento para vocês. Nossa, gente, isso é uma coisa, duas coisas que eu quero contribuir para vocês hoje, da neuropsico. Porque ciência, gente, a ciência foi feita para facilitar a nossa vida. O objetivo da ciência é facilitar a nossa vida. A ciência existe para isso. Então, duas coisas que eu vou falar para vocês hoje, em relação à neuropsicologia. A nossa atenção, ela tem um gap de 10 minutos. Fisiologicamente falando. A gente só consegue prestar atenção numa coisa fixa por 10 minutos. É o gap máximo. Todo mundo, isso não é todo mundo. De 10 em 10 minutos, a gente dá uma voadinha. A gente faz assim, ó. Nossa, eu esqueci de pagar aquela conta. Volta. Aí, você tem mais um gap de 10 minutos. Passa 10 minutos, você dá uma lembradinha. Sua atenção faz assim, ó. E volta. Isso é normal. Aí, o que acontece às vezes? Às vezes a gente quer tanto focar numa coisa, a gente quer tanto focar no ensaio teórico que tem que entregar agora, e que a gente, que aí, a hora que você começa a distrair de 10 em 10 minutos, você acha que você não está concentrada, você acha que não está rendendo, você, gente, não está funcionando esse negócio. Não é que não está funcionando. A questão é que, a hora que você dá essa voltinha, você tem que dar a voltinha e voltar. Entendeu? Aí você dá... Na aula, gente, André explicando comportamento do consumidor, 10 minutos lá, prestando atenção. Passa 10 minutos, você fala, nossa, hoje é aniversário da minha mãe. Volta. Ah, fala, André, vai. Mais 10. Normal. O que não pode acontecer é, deu 10 minutos, minha atenção deu o lapsozinho, aí eu pego o celular. Aí eu vou olhar o WhatsApp. Não, deixa eu só ver se não chegou a minha coisa de WhatsApp. Aí vai mais 10, não, então volta. Então, essas voltas grandes é que não podem acontecer. A voltinha pequenininha, de você ir tomar uma água, Tem gente que gosta de ter um café do lado, não tem problema, super saudável. Você não se permitir a esses pequenos desvios é que não é saudável. Você não vai conseguir. Aí a sua cabeça vai ficar cansada, porque ela não está fisiologicamente preparada para não dar voltinhas. Entendeu? Então, você vai e volta. Só que se a janela estiver aberta, amiga, aí você vai e não volta. Esse que é o problema, você entendeu? Certo? Dica valiosíssima. E uma outra dica da neuropsico, que aí não tem nada a ver agora com a gestão de tempo, mas é porque eu lembrei e vai mudar a vida de vocês, principalmente das mulheres, tá? Infelizmente. Mas... pesquisas mostram... Vocês perceberam que eu tô com um batom mais escuro hoje? Que eu não costumo usar normalmente na aula? Pesquisas mostram que a boca escura, com batom escuro, tende a chamar mais atenção numa conversa. Viu, mulheres? É o poder da maquiagem, real. Eles fizeram até scan, sabe? Com o cérebro das pessoas. Quando a mulher tá de batom, as pessoas tendem a prestar mais atenção no que ela fala. Olha... Verdade, gente, verdade. Então, quando vocês forem dar uma aula, uma palestra, Passa um batomzinho vermelho, que vai dar tudo certo. DR de relacionamento, Quando meu marido chega em casa, eu tô com batom vermelho, ele fala, ixi, lá vem. Então, fica a dica aí. Bom, e uma coisa que, principalmente quem tem aquele perfilzinho, sabe, meio obsessivo, a gente tende a fazer isso com a gente, eu incluindo. Gente, planeja o que é possível. Porque, às vezes, a gente se auto-sabota muito, porque você fica empolgada e a gente se acha o máximo, Nossa, que eu vou dar conta, que é isso? E aí a gente acaba planejando 1000 coisas mirabolantes que é simplesmente impossível de se fazer no dia. E aí você não consegue fazer? Aí você fica frustrada, aí você acha que não está dando certo, aí você prefere, Então, tentem fazer eu sei que é difícil, principalmente para quem tem o perfil assim, mas vamos tentar fazer essa análise aí na hora de planejar as nossas atividades do dia. Vamos planejar o que é possível. E a gente se conhece melhor do que ninguém, O planejamento é uma atividade muito individual. Até a questão da novela é uma questão sua, individual, que ninguém precisa ficar sabendo, mas que é importante para você, então mantenha ela no seu planejamento.
né? Você sabe aonde que o calo aperta. Então, tenta manter as coisas dentro do possível, porque senão você acaba se auto-sabotando. E aí foi o que eu falei, acho que para a Ju, sentir culpa, sentir angústia, sentir frustração, gasta tempo. A gente pensa bem, o tempo que às vezes você gasta de ficar largada no sofá falando, nossa, eu não consegui fazer aquilo. Ah, não, mas agora eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não vou conseguir fazer hoje não, vou deixar para amanhã, porque hoje eu não tô bem. E aí você acaba gastando tempo com esses sentimentos, né? Lembrando, gente, que os sentimentos negativos, eles são naturais do ser humano, tá? Hora nenhuma a psicologia tem o objetivo de evitar sentimentos negativos, porque eles são humanos. A questão não é não senti-los, a questão é geri-los. É como lidar com eles uma vez que eles apareçam. E aí, se a gente acaba cometendo esse erro, né, de se auto-sabotar, fica mais difícil administrar esses sentimentos e aí a gente acaba gastando um tempo maior com isso, certo? E por fim, não esqueçam de planejar ser feliz, né, gente? Foi aquilo que a gente falou no início, porque senão não vale a pena. Não vale a pena você passar 4 anos infeliz, você estabelecer uma meta que não vai te fazer feliz. Para quê? Né? Qual que é o objetivo da nossa vida? Qual que é o sentido da nossa vida? Então, novela tem que estar no planejamento, sim, sabe? Joguinhos tem que estar no planejamento, sim. Passar um tempo com a família tem que estar no planejamento, sim. Por isso que eu tenho muitas ressalvas com relação àquele texto Viva a Tese. Não que não seja real, porque a gente sabe que mas a gente não pode deixar de descalibrar nossa bússola. Não pode. Porque o tempo ele não volta. É aquilo, né? A gente não administra o tempo, a gente administra as nossas ações, porque o tempo a gente já foi, não volta, não volta, tá? Aí eu trouxe aqui então ó, um exemplo da minha preparação. Você vê que tem tudo aqui, ó. Então hoje eu tinha que preparar a palestra, porque era hoje, então se eu tem jeito de deixar para amanhã. Amanhã eu vou dar minha primeira aula do estágio de docência. E o supermercado também era hoje, porque na minha geladeira tinha água e luz, né? Então era uma coisa assim, bem emergencial. Fazer o short paper do Valdir. Hoje ele é B, mas amanhã aí eu já tenho que avaliar se ele é B ou se ele já passou pro A, você entendeu? Exercício físico, gente, o meu exercício físico ele não sai do B, ele nunca vai pro A, ele só fica aqui, mas enfim, B. Ajudar eles com o trabalho de escola. Aí o C, aqui eu ainda esqueci de pôr os elimináveis, mas o C, né? Estender a roupa no varal. Hoje ele é C, porque eu pus para bater ali, tranquilo. Se não der tempo, eu não vou morrer. Eu sou uma dona de casa assim, gente, não vou morrer. Mas amanhã já é A, porque se, né? Não rola. Então amanhã ele já vai passar para o A. Percebe como que tem que ser diário? Essa matemática ela tem que ser diária, porque coisas que hoje são B, amanhã são A, coisas que hoje são C, amanhã são A. Então, assim, é um exercício diário. D, a louça aí, amiga. E fazer as unhas também, né? Que se desse tempo bem, se não desse, ninguém ia ligar, porque todo mundo aqui sabe o que eu faço na vida. E D, delegáveis, né? Lavar o banheiro e lavar a louça. Às vezes a gente tem que convocar a equipe, né? Porque não dá pra gente fazer tudo. E tem os elimináveis, que eu ainda não coloquei aqui. E os elimináveis, um deles é Gardenscape, outro deles é Twitter e outro deles é BBB, gente, não acredito. Eu resisti tantos anos ao tal do BBB, cara. Sério, eu criticava todo mundo, falava, gente, BBB, para. Mas a gente dentro de casa, de quarentena, olha lá, tem nada para fazer. Já foi. Não, e ainda fui convidada, na época do Lucas, eu fui convidada a dar uma entrevista aqui na televisão local sobre abuso psicológico. Eu falei, meu Deus, para eu dar essa entrevista, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, vamos assistir, né, gente? E aí eu comecei a assistir, não parei mais, enfim. Anyway, tá nos elimináveis, mas tem dia que eu elimino, tem dia que não. Até aqui alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com relação a alguma ferramenta, algum instrumento? Alguém quer falar alguma coisa, que achou balela, pode falar também, não tem problema. Pode, eu vou esperar você finalizar para fazer as perguntas, porque são muitas. Tá bom. Então, só para finalizar minha fala, assim, para a gente começar um papo bem gostoso, eu sempre a maioria das pessoas capaz que já conhece esse poema do Fernando Pessoa, mas
eu provoquei tanto vocês no início da minha fala, né, que eu queria fechar com uma resposta de um poeta que, para fazer um carinho aí no coração de vocês, tá? E eu acho que ele, muito brilhantemente, traz algumas respostas para algumas das nossas perguntas, né? Que é o palco da vida. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. E apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar eu errei. É ter ousadia para dizer me perdoe. É ter sensibilidade para expressar eu preciso de você. É ter capacidade de dizer eu te amo. É ter humildade da receptividade. Eu desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer e usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Fernando Pessoa. Então é isso, pessoal. Eu encerro a minha fala com esse poema lindíssimo, né? Me aproprio dele as palavras e abro aí para os comentários, para as contribuições. Muito bem, Poliana, obrigado pelas suas palavras, né? Então, fica realmente aberto aí para quem quiser participar e contribuir. Fique à vontade. Ai, gente, como que eu volto aqui? Salomão, gente, quem tem gato sabe o tanto que é difícil fazer, usar computador. Como que eu volto aqui, Cláudio? Como é que eu faço para parar de... Ah, já sei. Então, tem share screen. Isso... Consegui aqui. Aí, beleza. Show de bola. Então vem, Salomão. Ai, Poli, que coisa mais linda. Gente, que Aí, gente, papo gostoso. Ó, o Salomão participando da nossa reunião. Poli, nossa, parabéns. Nossa, que delícia que é te ouvir, sabe? Parece que passou, assim, 10 minutos de conversa, de tão bom que foi. Voou esse tempo e você terminou belíssimamente bem. Eu gostaria de ficar o resto da noite conversando com você, porque eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu acho que eu vou ter que selecionar algumas, porque eu acho que tem muita gente querendo conversar. Bom, vamos lá. Eu tenho muitas perguntas. Vou fazer aqui e aí você resolve o que você quer perguntar, porque eu acho que vão ter perguntas parecidas. Se você usa uma agenda física ou se você usa uma agenda virtual, né? Se você usa aquele Google Agenda, né? Se você se considera uma pessoa procrastinadora,
Se você se organiza por horários ou por demandas, né, que nem você nos mostrou, se você organiza aquelas demandas por horários, se você acorda cedo, se você é uma pessoa diurna, que hoje eu estava conversando com a Thaís, um problema que eu tenho, e esse problema é de muito tempo, e é muito similar ao da Ju também, a minha rotina fica bagunçada. Às vezes até usando, porque ano passado eu usei a agenda, esse ano eu estou tentando sem agenda. Eu estou usando um pedacinho de folha que eu fico escrevendo e fico riscando o que eu fiz. Mas até ano passado eu tinha um planner, me ajudava bastante. Mas o que eu percebo é que, principalmente por ter bolsa, né? Enfim, eu sinto que eu tenho que produzir sempre, mas ao mesmo tempo os meus horários ficam desorganizados, porque acaba que nesses momentos das interrupções, eu acabo às vezes colocando um episódio de série e tal, e aí quando eu vejo também, eu sinto que não estou sendo produtiva. E aí, fim de semana, eu também estou sempre trabalhando, e isso desde a graduação. Então, hoje até conversando com a Thaís falou, sabe, que ela está tentando se organizar para trabalhar sempre durante a semana e deixar os fins de semana mais livres. E eu preciso muito fazer isso, porque eu estou toda desorganizada. E aí eu sinto que eu nunca descanso, sabe? Então, assim, sinto que eu preciso fazer isso e organizar melhor. E eu vou usar esse desafio dos 21 dias. E aí são algumas dúvidas sobre a sua rotina mesmo, sobre você. Tá. Sabe? Bom, eu sou procrastinadora, muito, porque meus amigos até falam isso. Gente, eu deixo de lavar a louça para me divertir, sabe? Tipo assim, eu tenho tanta fome da vida que é isso, assim, meu hedonismo em mim é uma coisa muito forte. Mas como que eu consegui vencer isso? Hábito. É hábito, gente, porque aí o hábito, ele não te traz sofrimento. Você entendeu? O hábito é uma coisa que acontece naturalmente. Não nos 21 primeiros dias, que isso vai exigir esforço, mas depois que isso se torna um hábito, aí não tem mais sofrimento. Eu uso as duas ferramentas que eu te falei. Eu uso o Google Agenda e eu só coloco horário naquilo que tem horário. Então, por exemplo, a minha aula de docência amanhã das 4 às 5h30. Se não tem jeito de eu fugir. Então, eu vou lá no Google Agenda e aí eu coloco lá o horário que não tem jeito de eu fugir. Lá na lista do Google, das planilhas, que eu faço a minha listinha, que é onde eu faço a minha análise ABCDE, aí eu coloco as minhas atividades, eu planejo as minhas atividades ali. Então, por exemplo, se não tem um horário fixo de manhã, vamos supor que eu tenho um horário ali que não tem nada específico, das 7 até as 9h30. Aí eu vou lá na minha lista, pego uma atividade do A e vou trabalhar das 7 às 9h30. Se eu termino antes, vamos supor que eu levei 1 hora para fazer a atividade que estava lá no A. Ainda tem um tempo. Aí eu vou avaliar. O planejamento é uma coisa assim, né? Aí eu vou lá de novo. Se tem mais alguma coisa do A que eu acho que pode fazer naquele momento, eu faço. Se não, se eu acho assim, gente, eu tenho mais 30 minutos, não vai dar tempo de eu fazer aqui, eu vou me permitir jogar, entendeu? Então, a partir do momento que você tem o hábito de ir fazendo essa matemática fica muito natural para você. Então, eu particularmente uso essas duas ferramentas. Com relação a ser uma pessoa diurna ou noturna, isso é muito importante, Natália. Vou usar a neuropsicologia de novo aqui, ciência, meu sobrenome é ciência. Já foi comprovado que as pessoas funcionam mentalmente, cerebralmente, elas funcionam diferentes nesse sentido. Tem pessoas que sim, rendem mais de manhã, que é o meu caso. Tem pessoas que são noturnas. Então, se isso cabe dentro do seu dia, porque assim, por exemplo, quem é mãe, quem tem criança, às vezes é mais difícil fazer isso. Mas se isso cabe no seu planejamento familiar, na sua vida, e você é uma pessoa noturna, se use disso. O que você não pode fazer é prejudicar o seu padrão de sono. E o padrão de sono, porque aí vai prejudicar sua memória, sua capacidade de aprendizagem, não vale a pena. Mas o padrão de sono da pessoa também já foi comprovado que é muito individual. Aquela história de 8 horas por dia, aquilo é balela. Talvez para criança, para nós não. Você sabe a quantidade de sono que você precisa para estar bem. Então, se você respeitar isso, porque a gente também precisa cuidar da saúde, e você é uma pessoa noturna, se use do horário noturno. Porque isso é fato. Às vezes a gente rende mais à noite. Eu sou uma pessoa que rendo mais de manhã, então eu não posso me permitir, por exemplo, dormir até as 8.
Se eu rendo mais de manhã, eu preciso me habituar a acordar mais cedo para eu render mais. Respondi? Ficou alguma sem responder? Beleza? Quem mais? Respondeu. Vou passar para os meus colegas. Se eles não perguntarem o que eu quero perguntar, porque tem mais pergunta aqui. Eu pergunto depois. Vamos lá. Beleza, combinado. Olha, você tá me ouvindo? Tô sim. Ai, que bom. Eu acho que meu microfone não tava funcionando, não. Que eu falei uma hora aqui, aí você começou, enfim, falei, pronto. Mas enfim, nossa, Paulo, bom demais sua palestra, meu Deus. Toda hora você falando, eu falei, gente, para de escrever minha vida, você tá me filmando. Credo. Mas é isso mesmo. Olha, a minha dúvida, assim, você falou um pouco sobre a procrastinação, a Natália falou um pouco da questão do sono. Gostei muito, mas enfim, vou por tópicos aqui para ver se eu consigo explicar melhor. A questão da procrastinação, assim, por exemplo, a gente sabe o que tem que fazer. Aí sabe, por exemplo, que é igual a louça, né? Tem que começar com as vasilhas mais grossas, vamos dizer assim, depois vamos lá para o prato, talher, etc. Como a gente fazer isso, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que a gente fica assim, ah, não, é muita coisa, aí eu vou fazendo, daqui a pouco eu faço, quando eu vejo, isso aconteceu comigo, eu não consegui fazer tudo que eu precisava, sabe? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, porque eu vi uma técnica que é a Pomodoro, não sei se você conhece, acho que sim, né? E aí, o que você acha da técnica? E aí depois eu vou fazer outra pergunta, mas primeiro é essa. Érica, eu acho que você tem que se conhecer. A resposta para a pergunta da procrastinação é a bússola. É a bússola. Porque, assim, nós, seres humanos, a gente busca prazer. Isso aí é uma coisa de espécie, né? De espécie. E a gente tem muita dificuldade de abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro. É por isso que dependência química, por exemplo, é muito difícil de tratar, porque a droga, ela te dá um prazer imenso imediatamente. E você se abster, né, se livrar da droga, vai te dar um prazer, mas assim, a muito longo prazo. E aí o nosso organismo tende a procurar o prazer imediato. Mas se a sua bússola está calibrada e você tem um objetivo lá na frente, claro, isso te dá mais ferramenta e mais força mental para evitar a procrastinação. Agora, se você é uma pessoa que procrastina mesmo, que está no seu perfil, planeje procrastinar. Porque aí, se você planeja, ao invés de você planejar lá os imprevistos, você ter um tempo para procrastinar, eu te garanto que mesmo assim, o seu tempo ainda vai render mais. Porque você fala assim, não, eu tô com preguiça, não quero fazer isso agora não. Não, mas eu vou fazer agora porque daqui a pouco eu tenho aquele tempo. E aí, programa para fazer uma coisa que vai te dar muito prazer. Pelo menos nesses 21 primeiros dias, só para você desabituar o seu corpo a procrastinar. Sempre pensa numa coisa para se recompensar. Tipo assim, não, eu vou fazer isso agora, porque depois eu vou fazer aquilo que eu adoro fazer. E aí eu vou me permitir. Sabe? Que seja por meia hora, que seja por 40 minutos, mas o seu corpo vai se esforçar para não procrastinar, para receber recompensa depois. Pelo menos nesses 21 primeiros dias. Aí depois ele desaprende, porque a gente é assim, a gente desaprende a procrastinar. Respondi? Respondeu. Obrigada, me ajudou muito. Agora, a minha segunda dúvida, assim, é porque uma tá meio que ligada à outra. Eu acho que a procrastinação, querendo ou não, leva ao bloqueio, né? Na escrita, na leitura e tudo mais. Porque quando você vê, você tá com aquela cabeça assim, né? Com um monte de coisa para fazer, e aí você fala, eu não vou dar conta de ler, não vou dar conta de produzir, e etc. Mas eu já entendi que até para procrastinar eu preciso ter um tempo. A Natália comentou sobre o déficit, né, de atenção, assim, eu não sei, eu não sei nem se eu poderia falar, porque eu realmente não entendo. Eu já tive pessoas na minha família que tiveram e só descobriram quando pequenas, mas eu lembro que na época os psicólogos falaram assim, olha, tem gente que só vai descobrir isso numa graduação, numa pós-graduação. Como saber se eu tenho ou não esse déficit? Porque eu não sei se é só uma desatenção ou se, entendeu? Se de fato nós já estamos já estamos com déficit, sabe? É uma coisa que te prejudica muito? Ou você já achou ferramentas que te ajudam a lidar com isso? Eu já achei, mas eu ainda me acho mais desatenta.
Certo. Eu sou de uma linha, Érica, que eu não me sinto muito confortável. Tipo assim, diagnóstico para mim é no último caso. Diagnóstico para mim é só quando precisa entrar com medicação. Porque assim, é complicado você se rotular, sabe? Se você, acho que você pode pensar assim, você tem uma dificuldade, né? Você tem uma dificuldade e você precisa encontrar ferramentas e instrumentos que te ajudem a lidar com essa dificuldade. Talvez a sua dificuldade seja maior do que para mim, do que para outra pessoa, por exemplo, que para o Daniel. Mas se você consegue encontrar ferramentas que te ajudam a lidar com isso, ótimo, e pode até existir mais, às vezes algumas que eu falei aqui já vai te ajudar, como esse dos 10 minutos, por exemplo. Se não te ajudar, se você achar que ainda assim está te prejudicando muito, que você precisa de uma intervenção, aí sim eu te oriento a procurar, né, um profissional para ver se isso é isso ou não. Mas eu, enquanto profissional, eu sempre deixo qualquer tipo de diagnóstico assim para último caso. Mas eu adorei a sua intervenção com relação ao bloqueio, gente. Vamos falar de bloqueio. Que o bloqueio não necessariamente tem a ver com gestão de tempo, mas tem a ver com rede neural. Eu vou fugir um pouquinho da coisa, mas vai valer a pena, porque isso vai ajudar muito vocês com bloqueio. E só lembrando da procrastinação que você falou, a procrastinação ela tem que servir como motivação. Sabe aquela cenoura na frente do burro? É a nossa cenoura a procrastinação. Fala, cara, eu vou fazer isso, mas é para chegar lá na cenoura, aquela coisa prazerosa. É mais uma motivação. Agora, o bloqueio, o que acontece com o bloqueio, gente? Vou explicar. Nosso cérebro, ele funciona com redes neurais, certo? Todo mundo tem mais ou menos uma noçãozinha de que as redes neurais são redes de neurônios que se interconectam e isso é conhecimento, é assim que o nosso cérebro funciona. Quando a gente senta, por exemplo, para escrever sobre regionalidade, minha pior dificuldade esse semestre é a tal da regionalidade. Aí a gente senta para escrever de regionalidade e aí a gente senta no computador e fica assim. E aí não vem nada. O que acontece? Isso acontece em prova também, né? Todo mundo já deve ter passado por isso no vestibular, no Enem da vida. Às vezes você olha assim para a questão e você tem um bloqueio, você não consegue pensar naquilo. O que é? Você não está conseguindo acessar as redes neurais que estão armazenando aquela informação específica. Isso é que é o bloqueio. Isso é que é o bloqueio. Às vezes, por exemplo, na prova de vestibular, né, tinha aquelas fórmulas horrorosas de química. Aí você procurava dentro do cérebro, cadê a porcaria da fórmula e você não achava. Aí a gente chama de dar um branco. Aí deu um branco, deu um bloqueio, não consigo funcionar. Por quê? Porque você está tentando acessar a rede neural, onde aquele conhecimento, né, aquela temática está armazenada, porque está, mas você não consegue acessar. Gente, a rede neural do cérebro, ela funciona com energia elétrica, certo? Para a gente acender a luz de um cômodo, por exemplo, ele tem que atingir um certo nível de energia para ele conseguir acender a luz. Às vezes, pode até estar chegando energia elétrica na rede, mas se não for energia suficiente, a luz não vai acender, certo? As nossas redes neurais também são assim. Elas precisam ser alimentadas de uma quantidade de energia X para que a rede neural acenda, e o acender é você lembrar, é vir para a consciência. Olha que legal. Então, o que é o bloqueio? O bloqueio é você não estar conseguindo direcionar energia o suficiente para aquele local do seu cérebro para acender a sua rede neural e você conseguir pensar naquilo. Isso é o bloqueio. Se você sabe que isso é o bloqueio, também é fácil, também tem uma maneira de se resolver. Manda energia. Como que a gente manda energia? Então, por exemplo, estou falando lá, preciso fazer um resumo de um artigo de regionalidade que, nossa, Deus sabe a dificuldade que eu estou tendo. Em vez de eu ir direto para o artigo e começar a ler o artigo e prestar atenção no artigo, eu começo a pesquisar a palavra regionalidade no Google. Despretensiosamente, assim, mas eu coloco regionalidade. Aí eu começo a ler algumas coisas no Google, aí isso já vai dando mais energia lá para minha rede neural.
sabe? Aí eu começo a ler algumas palavras-chave aleatoriamente, começo a entender o que esse artigo está falando. Aí eu começo a ler o título e começo a pensar, o que será que esse artigo está falando? O que será? Antes de tentar prestar atenção no texto. Porque aí eu vou dando energia, vou dando energia, vou dando energia, e aí a hora que essa rede neural acende, eu desbloqueio. Só que, como a maioria das pessoas não sabe disso, bloqueia, você aceita o bloqueio, né? Aí você fala, cara, não tô conseguindo. E aí a gente faz pior. Aí a gente fala, não tô conseguindo, levanta e vai fazer outra coisa. E aí é que não desbloqueia mesmo. Né? Então, fica uma dica aí para vocês, quando vocês estiverem, principalmente escrevendo na tese, né? Aí chegou uma hora lá que não dá mais, bloqueou. Descansa, toma uma água, volta e começa a jogar energias aleatórias, assim. Começa a ler alguma coisa sobre o tema, a pensar um pouco sobre, energizar a rede, que uma hora ela vai acender. Certo? Então, foi muito legal você trazer essa palavra bloqueio, porque eu acho que aumentou aí a discussão. Obrigada, ficou claro, porque, gente, acho que eu falei os 3 quesitos. Não, mas da energia foi super claro. Claríssimo, né? Ficou muito claro, Polly. Mas, assim, esse bloqueio, igual você falou agora, ele é diferente daquele bloqueio de quando a gente, por exemplo, quer muito pensar numa coisa, quer muito lembrar daquilo e não consegue lembrar? Por exemplo, assim, igual você falou do vestibular, né? Uhum. Ai, meu sonho era passar em tal universidade. Naquela universidade, eu era a pior de todas na hora do vestibular, sabe? Dava um bloqueio legal ali em todos. Vou te explicar esse bloqueio. Ele é um pouquinho diferente, porque ele tem um componente motivacional e emocional nele, que é diferente do nosso aqui da tese, por enquanto. Mas, por exemplo, esse bloqueio que você teve aí pode ser um bloqueio que a gente tenha na defesa. Aí um cara da banca te pergunta um conceito que você super sabe, aí você fica tipo... Gente, mas eu sei, né? O que acontece? As nossas redes neurais, elas não são divididas em emoção, conteúdo, motivação. É uma teia de aranha. A rede, ela é toda entremeada. Ela é uma teia de aranha mesmo. É tudo junto, é tudo bagunçado. Aí, quando você estuda para o vestibular, vamos lá, ou quando a gente está escrevendo a tese, nós estamos num momento super relaxado, né? Então, vou usar o seu exemplo do vestibular. A gente estuda para o vestibular, às vezes até deitado na cama, com o ar-condicionado ligado, tá calor, às vezes a gente fica de pijama ou de shortinho e tal, né? Então você tá o seu corpo está captando uma temperatura do ambiente confortável. Você está numa posição confortável. A sua pele, a roupa que está na sua pele, ele está captando tudo isso, gente, o cérebro processa. O cérebro processa. Tanto que eu tô falando, você tá conseguindo lembrar aí das vezes que você estudou desse jeito. Aí a gente come uma bolachinha, um chocolatinho, toma um café, tudo isso o cérebro processa. Então, junto com aquela informação que você está guardando na memória de longo prazo, tá o gosto do café, tá o gosto da bolachinha, tá o barulho da sua mãe na cozinha. Às vezes tem gente que estuda na cozinha, aí vem o cheirão de comida na hora do almoço, aí vem o barulho da cozinha, vem, né? Você tá relaxada, a sua emoção tá neutra, tá tranquila, beleza. E aí, você armazenou essa informação junto com o estudo. Chega no vestibular, né? Aí você tá de calça jeans. Em vez de você estudar deitada, você está sentada lá em outra postura, não tem ar-condicionado, não tem barulho. Em vez de você levar a bolachinha que você sempre come na hora de estudar, você leva Doritos, gente. Eu quero morrer quando alguém leva Doritos para a prova. Leva outra coisa. Nossa, parece que é de propósito, enfim. E aí você leva outra coisa para comer, que você não está acostumada a comer, banana, né? Tem gente que acha que banana ativa a inteligência, gente. Não, banana não. Só se você costuma comer banana quando você está estudando, mas na hora do vestibular isso não vai te ajudar, querido. E aí você tá nervosa, igual você falou, nossa, mas era a universidade que eu mais queria. Então, provavelmente, você estava muito mais nervosa, sua motivação tava tudo diferente. E aí você não consegue acessar a informação. Por quê? Porque se tudo da rede não estava recebendo energia, não chega, cara, não vai acender. Entendeu? Tanto que depois da prova você lembra. Não é? Aí depois que passa, aí sua energia baixou, as coisas baixaram, ela começou a receber energia,
Aí depois que passou a prova, aí você lembra, fala, cara, era isso. Aí acendeu. Isso. Valência, quer falar? É isso mesmo. Não, só finalizando aqui, é porque aconteceu isso comigo também. Eu acho que a Nath lembra que ela estava na minha defesa de mestrado. Aconteceu isso também, de tipo assim, a pessoa que estava na banca, a professora começou a fazer as perguntas, e eu acho que eu não esperava aquilo ali naquele momento, porque na minha cabeça eu tinha explicado tão bem. Mas aí começou a surgir aquelas perguntas, aí eu assim, ai meu Deus. Aí sabe quando aí eu olhava assim pro Alex, aí tipo, a sorte que o Alex, né, entrou, explicou, graças a Deus, tudo foi me ajudando. E aí, assim, aquilo foi indo, mas eu senti esse bloqueio na hora, sabe? Eu falei, nossa, mas era uma coisa assim, gente, eu que escrevi aquilo ali, eu sabia o que estava ali, eu sabia responder, mas na hora eu não conseguia. E aí eu já pensei, aí falei, se acontece isso comigo na tese também, acho que eu desmaio ali mesmo. Por Mas isso que agora é importante treinar, às vezes, sabe? Até a postura corporal, às vezes até com a roupa que você vai defender, assim, eu super recomendo. Entendi. Juliana, não, mas valeu. Obrigada. Só fazer um comentário, assim, não vou estender, tá? Você falou essa questão sobre a banca, né? Eu ainda não passei pela banca ainda, mas sobre a questão de escrever. É engraçado como eu acho que a gente se auto-sabota. Por exemplo, eu não vou dizer, eu duvido, mas, por exemplo, os artigos que eu tô lendo, eu sou a pessoa que mais sei deles nesse exato momento, no contexto que eu estou aqui do mestrado. Pode ser que alguém lá na Flórida, no sul de não sei de onde, saiba e não sei o quê. Ali na banca, eu sou a pessoa que eu mais sei do que eu escrevi, porque saiu de mim essa escrita. Aí eu me bloqueio muito nisso. Eu fico assim, não, mas lá na banca alguém vai falar isso. Aí alguém vai apontar. Mas, tipo, não, é o produto do meu trabalho, né? Tipo, eu gastei horas ali lendo aquele artigo. E aí a gente, nossa, eu não sei vocês, mas eu já fiquei bloqueada demais numa escrita, num parágrafo, não saía dele, questionando banca, assim, mas a questão não é a banca, né? A questão é a gente saber que a banca vai te fazer perguntas e não é natural que você responda não sei, lógico, a gente sabe de tudo, mas ninguém sabe mais do nosso trabalho do que a gente, né? Assim, porque foi produto nosso, com a nossa mão, a gente que fez, a gente que teve as conclusões, apontamentos, enfim. E só um comentário, assim, não é nem dúvida. Nossa, Cláudio, na verdade, essas contribuições aí, às vezes está suscitando, gente, um assunto para um próximo bate-papo, que talvez eu também possa contribuir, porque, assim, é uma demanda muito frequente dos alunos, né, da graduação, que é a questão do manejo da ansiedade, principalmente para falar em público, né? Como as bancas aí da qualificação estão se aproximando, de repente a gente marca um outro bate-papo para falar justamente isso, porque às vezes a dificuldade é controlar a ansiedade. Se você consegue manejar a sua ansiedade, talvez você evite esse tipo de bloqueio, né? Sim, tanto para as bancas, como também para professores no futuro aí que vão dar aula, podem ficar ansiosos no começo, pelo menos ali. Perfeito, Sim. Flávio. Ótima ideia. Acho que bacana. Mais alguém? Parece que a Valesca queria falar ou não? Não sei. Não? Se ninguém for falar, vou fazer mais uma pergunta. Eu sou a rainha das perguntas, né, gente? Pode fazer. Às vezes a sua pergunta é a de muita gente, né? Pode ser. Polly, pelo amor de Deus, o que você apronta com o seu celular? Que para mim, o meu maior problema é o maldito celular. Não é sério, não é filme, não é isso, não é aquilo. É o celular. Eu tenho um aplicativo que calcula o tempo que eu fico no celular. E ainda que eu tente não ficar muito tempo, porque assim, quando eu estou fazendo alguma atividade operacional, gente, é um nome chique que a gente dá para quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está fazendo um almoço. Então, quando eu estou fazendo uma atividade operacional, eu tento escutar alguma palestra, alguma coisa. Então, assim, o meu tempo, às vezes, de uso de celular, fica um pouco maior por conta disso. Mas, gente, são muitas horas gastas em celular. O que é isso, sabe? E aí, você, Polly, tinha falado dos 10 minutinhos que o nosso cérebro consegue focar por 10 minutos, depois ele dá uma voada. Pois é, justo naquela hora eu dei uma voadinha. E aí eu queria saber o que você faz quando o cérebro voa. Porque você tinha falado que a gente não pode entrar no celular nessa hora, né? Eu acho que é um pouco nisso que eu tô pecando.
E o que você faz com o seu celular? Se você consegue se controlar e ele fica do seu lado de boa, e você consegue fazer suas coisas no dia a dia, ou se você precisa fazer alguma coisa em relação ao bendito do celular. Já tem estudos, Natália, porque assim, na verdade, isso não é um problema seu. Esse passou a ser um problema que, não vou falar geral assim, mas é uma coisa que está acontecendo com frequência e que tem prejudicado muitas pessoas, né? Os relatos são muito frequentes dessa dificuldade que você tem. E uma das orientações que os estudos têm mostrado é que, principalmente para quem tem dificuldade como você, é localização do celular. Localização, ele não pode estar perto de você. Entendeu? Então, aí tem gente que usa o seguinte argumento: mas e se for alguma coisa urgente? Se for alguma coisa urgente, a pessoa vai te ligar, vai acontecer alguma coisa, entendeu? Gente, esse negócio de que for urgente, isso não é argumento mais, porque existem tantas formas de comunicação hoje que a pessoa vai conseguir te localizar que não cola mais. Então, se você tem essa dificuldade, não, tipo assim, guarde o seu celular dentro do armário, que seja, naquele momento, entendeu? Não, então agora é o momento que eu vou sentar para trabalhar. Esse é o momento, eu me planejei para isso. Não deixe, localização do celular mesmo. Não deixe o celular perto. Tem gente que tem muito problema com isso, que eu tenho acompanhado, assim, né, que me procura para pedir ajuda para dormir, por exemplo. Porque fala assim, agora eu vou dormir. Aí leva o celular. Vou dar uma última olhadinha antes de dormir. E aí essa última olhadinha, às vezes demora 1h30, 2 horas. E a luz, já está comprovado, gente, a luz do celular prejudica os círculos, o movimento circadiano, né, que é para desligar o seu organismo. A luz do celular prejudica. Então, não faça isso, até para a saúde do seu sono. Eu vou dormir, pega o celular, desliga, não deixa na cabeceira do lado, muito menos vibrando, né? Chega a mensagem de WhatsApp, isso prejudica muito o sono, gente. Vai dormir. Deixa o celular em outro local, se não quiser desligar, mas que não te atrapalhe o seu sono, e principalmente a luz do celular. Então, assim, uma das orientações primeiras para quem tem essa dificuldade é localização do aparelho. Se for uma localização mais difícil, vai te ajudar nesse sentido. Ótimo, Polly, obrigada. Fez muito sentido mesmo. E é isso mesmo, assim, preciso focar. Eu já tirei as notificações do meu celular, já tirei o visualizado do WhatsApp, e ainda assim, gente, eu fico, gente, qual que é o problema? Entendeu? Uhum. Porque esse é o ponto. Aí eu penso assim, nossa, mas e se alguém estiver me chamando para preencher a planilha dos egressos, do levantamento, não sei o quê? Nossa, mas e se alguém me chamar para falar sobre o artigo tal? Nossa, mas e se alguém me chamar? Porque eu fico pensando isso. Gente, mas ninguém vai me chamar, ninguém nem tá lembrando de mim, entendeu? Qual é o problema? E aí toda hora eu fico entrando para ver se alguém me chamou para falar alguma coisa que eu preciso saber. Não no sentido de fofoca, mas no sentido de... Sim, entendi super. Que eu preciso entregar, entendeu? Mas faz sentido, vou deixar. Mas aí acaba que você gasta muito tempo e não entrega nenhum dos dois. Nem esse, nem aquele, assim, entendeu? É verdade. Nath, eu também tinha esse problema, né? Até falei aqui no chat que eu até coloco o celular dentro da gaveta, né? Aí eu descobri que tem um negócio, chama Não Perturbe no celular, que você coloca, tipo, atender só ligações favoritas. Aí eu coloquei lá, tipo, meu pai, minha mãe, meu orientador, agora minha orientadora, sabe? Tipo assim, como favoritos ali. Nossa, ótimo. E para os outros não vibrar. Procura lá que deve ter. Vou procurar. Muito legal. Obrigada, Polly. Eu queria te fazer uma pergunta, não é nem pergunta, é um comentário, assim, eu sei que você já falou a questão da produção, do sono e tudo mais, que isso é particular e que, enfim, mas, assim, qual que é a sua opinião, de estudiosa mesmo, né, da área, sobre a questão de produzir à noite? Porque, eu acho tentador, que é o momento de mais silêncio, é o momento que não tem notificação, mas eu digo para a saúde mesmo do corpo, sabe, do cérebro, enfim. Se você respeitar a quantidade de sono que você precisa para ficar bem, eu não vejo problema. O que não pode acontecer é duas coisas não podem acontecer. Uma, você trocar o dia pela noite. Isso não pode acontecer. Porque o sono do dia, ele não é o mesmo que o sono da noite.
Mesmo, aí tem gente que fala assim, mas o meu quarto tem, como é que chama aquelas cortinas que bloqueiam a luz? Blackout. Meu quarto tem blackout, ele fica totalmente no escuro. Gente, o organismo sabe. Então, o sono do dia, mesmo que você durma 12 horas no dia, você vai ver que não é a mesma coisa. Seu corpo não descansa da mesma forma. Então, não pode trocar o dia pela noite e você não pode prejudicar o seu bem-estar. Essas são as duas regras. Mas, se você é uma pessoa que rende à noite, e que depois no dia seguinte tem a possibilidade de dormir, por exemplo, até 8 horas da manhã, você produzir até meia-noite, 1 hora da manhã, se isso te satisfaz e você vai ficar bem no outro dia, não vejo problema. Principalmente se... Agora, o que não pode... Outra coisa também que eu não indico é se você não é uma pessoa noturna e se forçar a isso. Para dar conta de cumprir. Esse é o meu caso. Gente, passou aqui, ó, vai dar 9 horas. Passou de 9 horas, não adianta, eu não funciono. Aí, às vezes, eu me forçar a produzir depois das 9 para dar conta de entregar alguma coisa, aí já não acho saudável. Entendeu? Mas se você é da noite, aproveite isso. É do seu funcionamento, é do seu organismo. Vai embora. E aí, pessoal? Mais alguma coisa? Eu estava com um resumo aqui para terminar, já até fechei a tela já, porque realmente não é saudável. Não adianta. Né? A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Eu tenho uma dúvida, Poli. Uma dúvida não, na verdade, eu tenho uma dificuldade, na verdade, de separar o trabalho, meu horário de trabalho com o horário de estudo. Eu sempre acabo priorizando o trabalho. Até porque as demandas são crescentes, às vezes eu começo, tipo assim, não, vou trabalhar de manhã e estudar à tarde. Aí, à tarde, começa a chegar demanda, e eu não consigo me concentrar se eu tiver muita coisa para fazer no trabalho. Então, assim, não consigo desligar. E é um problema, assim, às vezes eu estou custando achar os meus horários, agora eu inverti, né? Agora, antes de abrir qualquer coisa, eu acho que eu estou preferindo estudar de manhã, porque eu não fico sabendo de nada, e à tarde eu começo a trabalhar, sabe? Assim, então, eu estou invertendo. Mas é uma dificuldade, assim, difícil, assim, na minha agenda. E eu consigo. Eu faço lista, eu sou uma pessoa bem organizada. Assim, eu faço lista, tem prioridades. Mas, assim, tem hora que não é que é uma procrastinação, eu falo que eu fico me sabotando, sabe? Porque eu acabo trabalhando e uso essa desculpa, não sei, para mim mesma, sabe? Não, estou fazendo algo, né, útil. Eu também já passei por isso, Ju. Eu estava estudando para a Ampad, inclusive, eu estava no processo de seleção do doutorado e eu estava num lugar de chefia. Então, assim, eu também tinha muita dificuldade. Eu vou te contar as duas coisas que eu fiz que me ajudaram, e aí pode ser que te ajude também, tá? Porque eu já tinha na época o hábito, né, de me planejar, mas aí o que eu fiz para sanar essa dificuldade? Eu coloquei 2 horários de estudo, igual você falou isso já. Um horário de estudo antes das demandas de trabalho chegarem. Então, e na época a gente era trabalho em loco, ainda não estava trabalho remoto. Então, por exemplo, se eu tinha que bater o horário lá 7h30, eu chegava na UF 6h30. Mas das 6h30 às 7h30 era para estudar, porque às 7h30 eu batia o CIGEP. Como é que é? CISREF? Aí 7h30 eu batia o CISREF e aí era demanda de trabalho. E eu também colocava um horário para depois do expediente, porque aí a demanda de trabalho não podia entrar. Mas uma outra coisa que me ajudou demais é que eu comecei a fazer essa análise, ABCDE, 2 vezes por dia, nessa época. Eu não fazia só de manhã. Eu fazia justamente por causa disso, porque a nossa rotina de trabalho ela é tão dinâmica que às vezes aparece uma coisa de manhã para você fazer à tarde e aí muda todo o seu planejamento que você fez de manhã. Então eu comecei a fazer duas vezes no dia, de manhã e logo depois do almoço. Isso me ajudou na época. Talvez é uma coisa que você possa tentar, né, para te ajudar. Eu tenho tentado algumas
algumas possibilidades, assim. Algumas coisas deram certo, outras não. Tem que avaliar. Então, assim, eu vou mudando também, ando mudando as minhas rotinas, mas vou chegar lá. Vamos todos, se Deus quiser. Olha, eu juro, minha última fala, última mesmo. Só uma questão assim, eu sei que seria amplo, teria uma palestra inteira para isso, mas a questão do familiar. Como conciliar, como não parecer chata, ou assim, eu não tenho filhos, né? Tenho só meus pais, minha irmã. Mas, tipo, literalmente, como conciliar? Acho que você entendeu, não vou estender aqui, porque senão, enfim, vai passar do horário. A resposta para essa pergunta também começa, ela não termina, mas ela começa na bússola, Érica. E aí, sim, você tem razão, a gente precisaria talvez de um outro momento para falar sobre relações afetivas e habilidades sociais, que é um tema também muito recorrente, que eu falo muito sobre isso com os alunos. Relações afetivas e habilidades sociais. Existem algumas ferramentas que você pode usar para não desgastar o seu relacionamento, mas para direcionar essas ferramentas, você precisa da sua bússola. Entende? Então, a resposta para essa pergunta, ela começa na bússola e ela termina nas habilidades sociais. Mas aí, realmente, a gente precisaria de um outro momento para falar sobre isso. É um assunto legal também, super bacana. Beleza, pessoal? Mais alguém? Olha, eu queria agradecer imensamente, então, a paciência de vocês comigo hoje. Eu tentei, assim, contribuir o máximo que eu podia, trazer todo o conhecimento que eu tinha sobre esse assunto, porque eu sofro com vocês, eu também tenho dificuldade, não é porque eu sei essas ferramentas que eu uso elas lindamente e que tudo na minha vida flui de maneira maravilhosa. Então, estamos junto aí, né, no sofrimento também, nas dificuldades. E acho que esse é o objetivo dessas conversas, né? Dessa roda de conversa, é trocar experiência, tentar um ajudar o outro, não soltar a mão de ninguém e poder contribuir. Espero ter contribuído aí pelo menos um pouquinho com vocês hoje. Muito obrigada por terem ficado até agora e me coloco à disposição aí para qualquer outro assunto que eu puder contribuir, tá bom? Polly, obrigada, foi ótimo, viu? Você acha que, nossa, acariciou o nosso coração, nossa alma, que você foi em cima do texto da Maria Esther, acho que você resumiu todas as nossas aflições nesse momento dessa questão que a gente se culpa por fazer uma coisa, por deixar outra. Enfim, obrigada, viu, bem? Bom ver vocês, incrível. Gente. Um beijo. Olha, obrigada, beijo. Amei demais, foi maravilhoso. Amei. Nossa, foi incrível. Acho que superou as expectativas de todo mundo. Polly, a gente poderia passar a noite falando. Com certeza. Muito obrigada. Fico feliz, pessoal. Obrigadão. Então, gente, para quem não conhece ainda o nosso grupo de apoio do PGADM, que a gente se reuniu para isso, para se ajudar, para um ajudar um ao outro, para trocar ideia, para acalentar os nossos corações, né? Porque todo mundo sofre a mesma coisa praticamente, né? O que um sofre, o outro sofre também dentro da pós-graduação. Ninguém não sofre sozinho. Então, pensando nisso que a gente montou o grupo, então já todo mundo convidado a participar das próximas reuniões, né, Natália? Sim. Isso aí. Cláudio, muito obrigado por participar hoje. Obrigado a todo mundo pela presença. Sim. Mas como que funciona esse grupo? Eu nunca entendi. Tipo, tem... Eu também acho que eu não estou nesse grupo, não. São encontros marcados. Quer falar, Natália? Sim, esses encontros, na verdade, da forma como eles serão conduzidos, né, Cláudia? Eles aconteceram ano passado, no fim do ano passado. A gente vai selecionar um dia da semana que eles vão começar a acontecer novamente, porque agora começou o semestre, né? Enfim, então nós vamos dar seguimento a isso. Mas a gente vai estabelecer um dia, não vai ser semanal, né? É de 15 em 15 dias. Quinzenal. Um dia e um horário. E para que todo mundo possa se reunir, claro, não é obrigatório, é só quem estiver sentindo mesmo de participar, precisar, né, desabafar, enfim, ter uma conversa, né, entre todo mundo, entre os amigos da pós. E aí é um momento que a gente fala, assim, das nossas angústias, das dificuldades que a gente tem passado na pós, né, e é um momento que todo mundo conversa. E aí é isso, assim, ele acontece quinzenalmente, mas ele vai começar a acontecer.
Né, É um ambiente seguro, igual que a gente fala, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no grupo de apoio PGA, fica no grupo PGA, então... Fica entre nós. Entendi, gente, que legal. Parabéns aí legal. vocês também pela iniciativa. Ótimo, obrigado. Bem legal. E a Poli vai ser muito importante também, se ela quiser participar desses grupos, né? A Poli está Todo mundo, convocada. obviamente, né? Ela não tem escolha, ela é assim, está intimada, Poli. É convocada. Claro, conta